E eu quero fazer uma introdução nesta manhã. E após esta introdução e a gente pensar algumas coisas aqui, eu quero ver dentro do tempo que a gente tem, se eu consigo aqui explicar algumas coisas e aplicar algumas coisas em Romanos capítulo 10. Logo eu, peguei bem o texto dos capítulos 9 a 11 de Romanos, textos discutidos teologicamente, calvinistas e arminianos brigam por conta desses textos, mas o Senhor falará conosco nesta manhã. Romanos capítulo 10, versículo de número 13 e 15, diz assim: porque todo aquele que invocar, está vendo aí, pastor Henrique? Invocar, no latim, vocare, invocar significa lá dentro. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo faz citação aqui de Joel 2,32 e Isaías 52,7 nesses textos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui, Pai, e o Senhor já falou grandemente, poderosamente conosco, Pai. Ó Senhor, nos ensina. Ó Senhor, nós queremos, como o nosso querido pastor ministrou, nós queremos, Senhor, te servir, não apenas, Senhor, ó Deus, como chamados, mas como vocacionados, Senhor. Ó Deus, que o teu reino venha avançar entre nós, que a tua imagem, Senhor, venha sobre nós, ó Deus. Que a igreja desperte. Eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui, por este seminário e por estarmos aqui, Pai, para aprender a tua santa palavra. Fale conosco e que o teu nome seja glorificado por tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trabalhar um tema nesta manhã, é uma pergunta retórica que eu vou fazer para os irmãos. Qual é o evangelho que nós temos pregado, irmãos? Nós já aprendemos nesta manhã que nós temos que ser vocacionados. Mas dentro desta vocação existe o evangelho herético, e que tem levado muitas pessoas a estarem dentro de denominações, mas não serem convertidas. E nós temos o verdadeiro evangelho. Paul Washer lançou um livrinho bem pequenininho sobre esse tema, o verdadeiro evangelho. E antes de eu falar aqui do capítulo 10 de Romanos, eu quero introduzir, pontuando que nós estamos vivendo um momento muito difícil da igreja. Em toda a história da igreja, a gente não tem tempo para isso, para fazer um resumo da história da igreja. A igreja sempre enfrentou os falsos profetas, os falsos mestres, aqueles que iriam comercializar o evangelho, os lobos. Jesus, quando pregou, eu estou lá na igreja de Cotia toda terça-feira ministrando o culto de ensino, estou falando sobre o Sermão do Monte. E Jesus fala nessa pregação sobre o comportamento dos verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Mas quando ele vai finalizar essa pregação, ele faz um alerta sobre o cuidado em relação aos lobos, pessoas disfarçadas. O apóstolo Paulo, quando vai fazer a defesa do seu apostolado, ele também fala que obreiros poderão ser semelhantes a Satanás, que se disfarça como anjo de luz. A grande questão é que muitas vezes nós, em relação a missões, nós temos boa vontade, temos disponibilidade às vezes, queremos fazer missões, mas a grande questão é que enviar missionários é também enviar missionários com a pregação correta,
Porque se nós não pregarmos o evangelho como é, nós não vamos ter pessoas vocacionadas, pastor Henrique. Essa que é a grande questão. E quando a gente fala de missões, os irmãos sabem disso. Acho que neste seminário vários palestrantes passaram por aqui e disseram sobre a nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. É responsabilidade do meu filho, que tem 17 anos, em pregar o santo evangelho. É responsabilidade de todos nós aqui, como nosso querido pastor que me antecedeu, de fazer com que as pessoas creiam na pessoa de Jesus. É claro que isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, mas nós somos os pregadores, nós somos aqueles que levamos as boas novas de salvação, evangelho no grego, boas novas de salvação. Nós somos os arautos, nós somos os querussos, nós somos os evangelistas, ou no grego euangelistas, que nós somos os expositores da palavra, nós somos didascos, nós somos ensinadores, nós temos que ser martúrios, nós temos que ser testemunha dos fatos reais do evangelho. Nós temos que ser mártires, ao ponto de estarmos dispostos a renunciar tudo. E essa é a nossa responsabilidade. Quando João escreveu o evangelho, fazendo uma defesa em relação ao gnosticismo, ele vai lá no finalzinho, quase em João 20, 30 e 31, vocês conhecem? João, ele diz assim, eu escrevi este evangelho para que as pessoas venham crer que ele é o Filho de Deus. E para que eles crendo, eles tenham vida eterna. Esta era a preocupação de João em escrever o evangelho. Essa era a preocupação dos evangelistas. E eu ouso em dizer nesta manhã que esta preocupação que os evangelistas tinham tem que ser a nossa. Qual é o legado que nós temos deixado em relação ao evangelho? Se nós estudarmos a história da igreja, os puritanos, nós vamos lá para trás. Eu estava dizendo para os meus alunos que quando eu quero citar, nesta manhã o nosso pastor citou vários nomes aqui, e eu tenho que falar de Jonathan Edwards, eu tenho que falar de George Whitefield, eu tenho que falar de John Wesley, eu tenho que falar de John Huss, mas eu não consigo, fora raras exceções, falar de pessoas nesta geração que estão pregando o evangelho como eles pregaram, que estão sofrendo pelo evangelho como eles sofreram. Eu poderia aqui citar mulheres, porque a história da mulher na pregação ou de missões, ela é desconhecida, mas a professora Ruth Salviano lançou 5 livros falando de mulheres que eu gostaria de chegar aos pés dela. Catarina Butch, eu coloquei aqui, Phoebe Palmer, Mary Fletcher, meu Deus, Fanny Crosby, tantas mulheres que ficaram viúvas e que não ficaram chorando a morte do seu filho, e naquela época não tinha INSS não, elas passavam privações, dificuldades, mas elas assumiam os trabalhos, elas pregavam o evangelho, elas perdiam seus filhos. Aqui no Brasil, mulheres que estão aqui, compre o livro da professora Ruth Salviano, vocês vão ver o trabalho que ela faz em relação histórica, em descrever o trabalho de pessoas pioneiras, que abandonaram tudo aqui no Brasil colonial, mulheres que abandonaram tudo, que perdiam seus filhos, que sofriam abortos, mas elas subiam em burrinhos e iam pregar o santo evangelho. E eu quero dizer para os irmãos que, apesar de nós estarmos fazendo esta conferência, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas apesar das imensas conferências em outros lugares e demais denominações de missões, nós ainda estamos falhos. Nós ainda temos falhado na missão ortogada por Jesus. Se nós retrocedemos a história, nós vamos poder falar do movimento pietista, do movimento dos morávios. A gente tem muita coisa para falar sobre avivamento, sobre o que passou.
Século XVI, a Reforma, século XVIII, os avivamentos. Nós temos muita coisa para falar, Rua Azusa, mas a grande questão é que hoje é dia 18 de julho, é isso? E o que nós temos para falar da nossa geração? O que nós temos para falar de nós? O que os nossos netos e bisnetos, qual o legado que nós temos deixado para eles em relação à pregação do Evangelho? E eu estou falando do verdadeiro Evangelho, irmãos. Basta nós fazermos uma pesquisa mundial e a gente ainda vai ver o quanto o mundo está perdido. Está em trevas. E se hoje, meus irmãos, fosse o dia do santo juízo de Deus, independente da sua linha escatológica, eu não vim discutir a sua linha escatológica, nem a sua linha soteriológica, independente disto, se o santo juízo de Deus, pastor Erivaldo, fosse hoje, milhares de almas estariam perdidas. Milhares de almas estariam perdidas. E muitas delas, irmãos, se encontram dentro de denominações evangélicas. Nós não estamos falando só das diversas religiões espalhadas. Nós estamos falando também de evangélicos perdidos, de pessoas que estão dentro de denominações e que não sofreram a verdadeira conversão. Não são nascidas de novo, não são a imagem de Jesus. E eu falo isto para vocês nesta manhã com muita tristeza. Os escândalos estão aí, irmãos. Jesus nos alertou sobre os escândalos. Vocês sabem disso. Mateus vai nos narrar isso. Mas, talvez vocês vão dizer, por que a missionária está falando sobre isso? Porque, irmãos, nós temos 3 categorias de pessoas no mundo. Nós temos os ímpios, nós temos os justos, mas nós temos também aqueles que conhecem a verdade, mas não vivem a verdade. E as Escrituras vai caracterizar esse tipo de gente como herege. E talvez vocês vão dizer, o que isso tem a ver com a carta de Paulo aos Romanos? Tudo a ver e vocês vão entender já já. Mas antes de eu ir para Romanos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Que para aqueles que estão sem o Evangelho ainda, há esperança. Porque Deus pode enviar um missionário e pregar o Evangelho, e essa pessoa crer. Não quero entrar nas questões soteriológicas, mas se ele é um eleito de Deus, ele vai crer. Porque o Espírito Santo fará esta obra em seu coração. Mas a grande questão são aqueles que já conhecem a verdade e têm se tornado em hereges. E Hebreus vai dizer para a gente, capítulo 10, que horrenda coisa cair nas mãos de um Deus que é vivo. E eu quero ressaltar nesta manhã que a apostasia ela tem aumentado. E o que isso tem a ver com o nosso trabalho? Isso tem a ver, meu irmão, que você tem que sair daqui, minha irmã e meu irmão, sabendo o que é de fato o Evangelho. Porque se nós não pregarmos o verdadeiro Evangelho, o Evangelho bíblico, nós vamos continuar fazendo congressos. As nossas irmãs, me perdoem as irmãs mulheres, não vão ir no meu pescoço, mas nós estamos infantis, nós estamos preocupadas com uniforme, com sapato, com lencinho, com música que vai se cantar, quantos hinos vão se cantar, e assim agora inventaram o congresso de varões, congresso de jovens, e a gente está preocupado com festa, a gente está preocupado com esses eventos, e aí vem um cantor famoso, um preletor famoso, e as pessoas estão dizendo, cutuca o teu irmão, diga isso para ele. E as pessoas não mudam de conduta, não encontramos pessoas de caráter, pessoas santas, pessoas conforme a imagem de Jesus, pessoas que morreram para o pecado e ressuscitaram para viver em sua vida a santidade de Deus. Isso é culpa nossa, que manejamos, que brigamos por esse microfone,
microfone, que disputamos cargos em funções, que saímos muitas vezes dizendo que estamos fazendo missões, mas estamos pregando errado. Nós temos medo do confronto. Eu quero dizer aos irmãos que João 3,16 é bíblico. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é bíblico, o amor de Deus é bíblico, a misericórdia de Deus é bíblica, a longanimidade de Deus é bíblica, mas a santidade e o juízo e a justiça de Deus são tão bíblicos. E nós não estamos entendendo as questões sobre o juízo de Deus. Jesus veio para salvar do quê, irmãos? O nosso método de evangelismo, nós entregamos panfletos e a primeira coisa, Jesus te ama, Jesus te ama. O mesmo texto de João 3,16, está lá o versículo 17 dizendo que Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. E por que Ele não veio para condenar? Porque o mundo já está condenado. E eu concordo com Paul Washer, a pior notícia que nós temos é Romanos capítulo 3, estamos destituídos da glória de Deus, réus do inferno, lago de fogo, irmãos. Esta é a pior notícia. E é esta responsabilidade que a igreja tem, irmãos, de pregar à humanidade que eles não serão condenados, eles já estão condenados, e só existe um caminho, uma única verdade, a vida, Jesus Cristo nosso Senhor. O púlpito não pode continuar sendo um lugar em que os homens são exaltados. Os nossos evangelismos não podem continuar pairando em pessoas. Como eu disse para vocês, a mesma escritura que diz, a epístola de 1 João 4,19, né, diz assim que o Senhor nos amou primeiro. Mas a mesma escritura também nos diz em Apocalipse capítulo 20, versos 15, se não me falha a memória, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e todos aqueles que não foram escritos no livro da vida. Você tem que sair daqui dessa conferência de missões sabendo que o teu tio, a tua mãe, talvez o teu primo, o teu marido, a tua esposa, talvez neste momento, se o juízo de Deus ocorrer, Mateus capítulo 24, assim como foram nos dias de Noé, as pessoas estavam desapercebidas, o dilúvio veio e os levou para o juízo de Deus. O texto de Mateus 24 é muito mais do que falar do arrebatamento. O texto de Mateus 24 e 25 está centralizado no tema juízo de Deus. O Senhor vai voltar. E nós estamos como em relação ao nosso serviço? Estamos displicentes? Estamos como as virgens? E nós temos que anunciar, gritar, correr. Pastor Erivaldo, sabe o que é urgência? Por isso que é urgente. O nome da urgência é bem plausível para aquilo que eu quero falar nesta manhã, porque é urgente. Eu tenho parentes que não conhecem, ou vamos dizer assim, são resistentes ao Evangelho, e eu sei que se a trombeta de Deus soar, a grande questão é que a gente se alegra, a igreja vai subir, tá, mas glória a Deus, a igreja vai subir, isso tem que nos alegrar. Mas do ponto de vista de juízo de Deus, como igreja de Deus, eu deveria ter pregado. Eu deveria ter anunciado que o juízo iria chegar.
Eu deveria ter falado para as pessoas, Romanos, eu deveria ter feito teologia, eu deveria ter estudado, eu deveria ter ido para o texto de Miqueias, capítulo 4 e 5, onde fala da instituição da igreja. Eu deveria ter estudado o tema de Gênesis, criação, queda, redenção. Eu deveria ter ido para o seminário, me dedicado mais, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter pregado, eu deveria ter conhecimento do Evangelho, para que as pessoas não sofressem o juízo de Deus. E é isto que o Senhor começou a falar no meu coração. E aí eu fui fazer uma breve pesquisa. Hoje, pastor Erivaldo, pastor Celso, pastor Moisés, os irmãos que estão aqui, as irmãs, se o juízo de Deus fosse hoje, 330, lá na Índia, nós temos 330 milhões de deuses. Eles estão adorando Vishnu, eles estão adorando Shiva. É rapidinho, eu não vou me ater muito a isso. Mas nós temos hoje 13 milhões de adeptos ao espiritismo. Nós temos 15 milhões de judeus ainda, adeptos ao judaísmo. Romanos capítulo 9 e 10, que eu vou tentar chegar no capítulo 10, porque eles perguntaram para Paulo, Deus nos rejeitou? Paulo vai dizer, não, vocês têm responsabilidade. Mas nós temos 15 milhões ainda adeptos ao judaísmo, 20 milhões ao sinquismo, pessoas que estão seguindo a doutrina de Nanak. Nós temos 376 milhões de budistas, 400 milhões de pessoas adeptas às filosofias e às religiões japonesas. Aqui no Brasil, a igreja messiânica ganhou espaço. Irmãos, nós temos 1,6 bilhões de pessoas seguindo o islamismo. Sabe o que é isso, irmãos? 1,6 bilhões. Eles estão concentrados na Indonésia. Na Indonésia tem 202 milhões. No Paquistão tem 174 milhões. Na Índia tem 161 milhões. Em Bangladesh são 145 milhões de muçulmanos. 2,2 bilhões de cristãos no mundo, dos quais 1 bilhão são católicos. Nós temos mais ou menos 1 bilhão de evangélicos, dos quais estes evangélicos, graças a Deus que há um remanescente fiel, e eu creio que nós estamos aqui como remanescente fiel, mas tem muita gente deste 1 bilhão, agora, no fuxico gospel, sendo ali dito que cometeu adultério, o outro que isso e o outro que aquilo, e o Senhor está dizendo para nós nesta manhã, desperta igreja, a mensagem não mudou, convertei-vos, arrependei-vos, buscai o Senhor. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não dá para passar, pastor Henrique, panos quentes. Este é o momento que nós estamos vivendo, é um momento de urgência. O islamismo está crescendo, irmãos. Em 20 anos eles cresceram 500%. Pastor Eri, 500% eles cresceram. E nós? E nós, irmãos? Aqui no Brasil, não sei se eu coloquei aqui, mas estão para lá de 35 mil muçulmanos aqui pregando. Os mormons estão pregando, testemunho de Jeová, vocês sabem disso. E os islâmicos têm uma estratégia que nós não temos. Eles ensinam para os seus filhos o Alcorão. As crianças decoram o Alcorão. Quando eles crescem, um dos métodos de evangelização é casar-se, sim, eles abrem exceção com pessoas de outra cultura para convertê-los ao islamismo. E aqueles jovens estão dispostos a morrer, são homens bombas,
E os nossos jovens estão indo para congressos, agora não com a pandemia, mas é só acabar, vão lotar os ginásios de esporte para levar político lá e eles ficarem acendendo, cantar um hinozinho e acender a luz do celular. E eu e você como pai, a gente deixa isso. A gente deixa, porque a gente acha que é melhor eles cantarem meia dúzia de hino. Não, os nossos filhos não amam Jesus. Os nossos filhos não sabem o que é o Evangelho, porque eles não entendem o que David Brando entendeu. Eles não estão dispostos a ir aos pântanos. Eles não estão dispostos a ir pregar os índios, eles não estão dispostos. Nós estamos dizendo para eles que eles precisam estudar nas melhores faculdades. Nós estamos dizendo para eles que eles têm que ser ricos e famosos, enquanto o Evangelho é um Evangelho que nos coloca no pó, que nos coloca às prisões, que nos faz renunciar quem nós somos por conta da causa de Cristo. E é isto que está errado. Não adianta ir com a mensagem errada. Eu disse, Jesus, por que eu tenho que falar tudo isso lá na Urgem? E o Senhor disse para mim, porque eles se dispuserem a ir. E graças a Deus por isso, mas tem que ir com a mensagem correta. Tem que ir com coragem de pregar a verdade. Sabendo que as pessoas não vão amar o que vamos falar. O Brasil é o país do carnaval. Os políticos do Rio de Janeiro estão vacinando em massa porque o ano que vem eles querem o carnaval. O Brasil é o país do candomblé, do espiritismo, das filosofias e de evangélicos. A maior denominação evangélica do Brasil, ela tem 12 milhões de adeptos. E eu pergunto, aonde estão aqueles que de fato estão pregando o Evangelho? A pergunta que você tem que se fazer nesta manhã é, qual o Evangelho que você está pregando? Deixa eu falar uma coisa, eu já vou entrar em Romanos. Mas eu precisava fazer essa introdução aqui. Eu sei que eu estou correndo o risco de vocês me pegarem. Qualquer coisa eu saio correndo. Mas entenda a minha fala. Quando nós falamos de missões, às vezes a gente senta para fazer reuniões, a gente fala, como é que a gente vai levar esse carro de som, como é que a gente vai fazer esse evangelismo, como é que a gente vai entregar o panfleto, como é que a gente vai fazer a visita no hospital, e tudo isso tem que ser feito. Isso sim, não estou dizendo que não, mas a grande questão é que fazer missões não é só pensar nos eventos, não é só o culto ao ar livre, não é só o carro de som, não são as peças teatrais, estão substituindo a pregação da palavra por peça teatral. E aí, irmãos, a gente faz um apelo no final do culto. Moody, Charles Finney ensinaram isso, foram grandes evangelistas, mas eu discordo deles. E aí criaram o banquinho, né, das testemunhas no final do culto. E aí, olha, quem quer aceitar Jesus? E aí vem 10, 15 pessoas ou 5. Aí o pregador posta lá no Facebook, olha, eu preguei e 5, 10, 15 almas para Jesus. Mentira, a gente se engana. Nós queremos emocionar as pessoas, nós estamos pregando o Jesus que resolve o casamento, ou o Jesus que dá a cura. Eu, missionária, mas você não crê em cura, em milagre? Claro que eu creio, porque quando Jesus selecionou os apóstolos, ele disse, eu vos dou autoridade, vocês vão curar os enfermos e vão expulsar os demônios. Mas sobretudo, Mateus capítulo 9, versículo 34, Jesus levou os apóstolos para ver a situação do norte da Galileia, pessoas que estavam como ovelhas que não tinham pastor, pessoas que estavam feridas, machucadas, exaustas.
O texto no original grego como se elas tivessem petrufação. Aquelas pessoas precisavam mais do que cura física, aquelas pessoas precisavam de salvação. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é pregar o Cristo ressurreto. O Evangelho não está centralizado em coisas, o Evangelho está centralizado na glória de Deus por intermédio de Cristo na cruz. E a gente acha que esse povo que veio pelo apelo, e aí o pastor ou a missionária Elisete põe a mão na cabeça e diz: agora, Senhor, escreve o nome no livro da vida. A gente dá ordem para Deus. Não é assim, irmãos. A grande questão é se essas pessoas que estão vindo na frente, elas creem. E crer no quê? Crer principalmente que ela é pecadora. O Evangelho, antes de salvar, o Evangelho confronta. Nosso pastor citou Ezequiel, quero citar outra passagem com Ezequiel, porque quando Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, você vai lá e prega, porque se você não pregar, eu vou requerer das tuas mãos o sangue. Deus não estava dizendo: Ezequiel, vai lá na Urgem e faz um apelo no final da sua pregação, não. E quem levantar a mão está salvo. Deus estava dizendo: o Ezequiel, está sobre a sua responsabilidade. A realidade, essas pessoas estão perdidas. E você precisa apontar para elas o pecado e a transgressão delas. Elas são pecadoras. Se a gente for estudar o Antigo Testamento, Israel pecou, o próprio povo de Deus transgrediu a aliança. Israel pecou contra um Deus santo e eterno. Vocês são pecadores, vocês estão oferecendo cultos com pecado. Isaías 1, Isaías 58, Isaías enche o seu pulmão e grita e anuncia o pecado deles. Essa era a mensagem. João Batista, corajosamente, ele disse: Herodes, você é um adúltero. É isso que ele disse, ele deu nome. E isto, irmãos, é difícil, porque isto confronta. Mas o Evangelho, ele é confrontante. Eu vou dizer algo para os irmãos: apelos não salvam. Métodos de emocionar as pessoas não salvam. Promessas de vida econômica, melhor econômica, não salvam. Não salvam, irmãos. Cutucar o irmão não salva. Palavra positivista não salva. Irmãos, por mais que nós sejamos pentecostais e creiamos em curas e milagres, e não é que os irmãos reformados não creem, eles creem também, mas a ênfase no pentecostalismo é enorme em relação a isso, mas não salva. Então o que é que salva? O que é que salva foi o que Jesus disse: ei, chegou o reino dos céus, convertei-vos, mudem o comportamento de vocês. O que é conversão, irmãos? É mudança, é novo nascimento. As pessoas precisam entender que elas são culpadas, que elas são condenadas, que elas transgrediram a santidade de Deus e que elas precisam almejar uma única coisa para a vida delas: salvação em Cristo Jesus. É isto. E por que nós estamos mudando isto? A minha pergunta para os irmãos é: a salvação é pela graça. A acrópole da teologia é Romanos. Nós aqui sabemos, Paulo tratou sobre a doutrina da justificação. Não somos salvos por mérito, por obras, por aquilo que fazemos. Somos inteiramente dependentes da graça de Jesus. Somos salvos pelo mérito de Jesus, propiciados pelo mérito de Jesus, expiados pelo mérito de Jesus. A glória do Evangelho está em Jesus. E por que nós
Estamos dizendo para as pessoas que se elas vierem para o Evangelho, a vida financeira delas vão melhorar. Irmãos, por que nós estamos fazendo isso? Que evangelho, eu vou perguntar de novo, nós temos pregado? Será que nós temos coragem de chegar para o pecador e dizer: você é pecador, você é transgressão da lei de Deus, e você está em morte? Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados. E se você quiser ter vida, vida é só em Jesus Cristo. Não, mas eu tenho que estudar muito para pregar no Paquistão, eu tenho que estudar muito para pregar na Índia. Você não tem que estudar muito, você só tem que ir e falar o que os apóstolos falaram, é a mesma mensagem. Pedro só disse assim lá em Atos capítulo 2 registrado: o que vocês estão vendo, ninguém aqui está embriagado não, isso aqui é cumprimento da profecia, pregue a palavra. Pedro só foi lá e pregou o que Joel já havia dito. Sabe o que está acontecendo aqui? É que Joel profetizou, e há de ser que depois desses dias o Senhor derramaria o seu Santo Espírito sobre toda a carne. É o que está acontecendo aqui. Mas vocês não acreditaram, e Deus em sua soberania foi quem levou Jesus até a cruz. Mas vocês também têm responsabilidade. E ele vai pregando, e ele fala de Davi, ele traz o Antigo Testamento, o cumprimento da palavra, dizendo: Davi, vocês judeus estão esperando a restauração do trono de Davi, pois Davi estava falando dele. De quem? Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus, ele já reina. Pedro foi pregando, de repente os corações começaram a ouvir o poder da palavra, começaram a se compungir e perguntar: o que é que a gente faz para ser salvo? Esta é a mensagem que tem que sair da tua boca, meu irmão, da minha irmã. As pessoas precisam ouvir a mensagem, e elas precisam fazer como na pregação de Jonathan Edwards, que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas se seguravam nas colunas com medo de descer ao inferno, e ao mesmo tempo elas choravam gritando: eu quero Jesus, eu quero salvação, eu quero Jesus, eu quero salvação. É isto. Aleluia, evangelho é isto. Não precisa enfeitar. E aqui correndo pelo tempo que eu tenho 15 minutinhos. Deixa eu correr aqui. Entrando em Romanos de forma bem rapidinha, bem rapidinha. Romanos capítulo 9 a 11, onde vocês escolheram para eu falar nesta manhã, é a quarta parte da carta de Paulo aos Romanos. Na primeira parte, dos capítulos 1 até o capítulo 3, o apóstolo Paulo está dizendo que quer judeus ou quer gentios, todos estão condenados, irmãos. Todos estão destituídos da presença, da glória de Deus. Deixa eu falar para os irmãos, talvez isto, de tanto, eu não sei, eu não tomo café, mas tem gente que toma café toda hora, e de tanto tomar café, quando toma outro café, parece que não faz, nem consegue distinguir o gosto do outro café, porque está acostumado com aquilo. E a gente está acostumado a ouvir isso, todos estão destituídos da glória de Deus, mas isso é terrível. Tua mãe, teu pai, teu filho nasce condenado. O C. Sproul lançou aquele livro, né? Porque a cruz. Nós somos concebidos em pecado. A tua mente é má, o teu coração é mau, você é corruptível, você é inimigo de Deus, você é transgressor direto da santidade de Deus. Eu e vocês, isso é uma notícia terrível. E Paulo está dizendo a igreja de Roma, porque ele tinha intenções de evangelizar a Espanha. Ele queria levar o evangelho aos gentios da Espanha. E ele precisava do apoio da igreja de Roma, mas Roma estava questionando a doutrina de Paulo, porque Paulo estava dizendo aos judeus, principalmente, que eles não eram salvos pela circuncisão, pela guarda das festas. Eles seriam salvos pela fé,
palavra pisteosa ou pistis, fidelidade constante, por confiar em Cristo. E isso desmontou os judeus, porque quem é religioso está acostumado a apresentar para Deus obras. Eu sou salvo porque eu sou missionário, eu sou salvo porque eu sou pastor, eu sou salvo porque eu vou para a EBD, eu sou salvo porque eu oro, eu sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, meu irmão, o Evangelho te desmonta. Você não é bom, Deus é bom e você é ruim, você é corruptível e eu também. E como é que nós somos salvos? Por causa daquele que disse: tetelestai, está consumado. Ele pagou o preço no seu lugar. A lei de Deus exigiu a santidade de Deus, a justiça de Deus exigiu a morte. Cristo morreu no seu lugar, porque você é devedor. E Paulo vai escrever isto, vai dizer: olha, gentios, Deus se manifestou a vocês e vocês o rejeitaram, vocês amaram mais a criatura. E o ponto auge do pecado de vocês foi Deus abandonar vocês. Deus deixou vocês à mercê dos seus pecados, ao ponto da homossexualidade. Ponto auge. Não, missionária, não pode pregar isso. Por isso que eu estou falando que é evangelho que nós estamos pregando. Não, mas se pregar isso, missionária, a senhora vai receber processo, a senhora vai presa. Pois é, seja bem-vinda ao evangelho. Paulo está dizendo no capítulo 1 que Deus abandonou a humanidade, e no caso nessa primeira parte ele está falando para os gentios, os deixou à mercê dos seus raciocínios, dos seus desejos, da sua vontade pecaminosa. E é isso que nós temos que pregar para as pessoas. É por isso que existe adultério, homossexualidade, corrupção, mentira e inveja, porque o homem é um ser corrupto. Os gentios, no capítulo 2, Paulo diz, chegaram para Paulo e falou: mas nós somos moralistas, nós somos éticos. Paulo vai dizer: não adianta moral, não adianta ética. Vocês, mesmo não sendo judeus e não tendo conhecimento da lei de Deus, vocês transgridem a lei de Deus, vocês são transgressores, e vocês serão julgados por causa do evangelho que eu estou pregando. E Paulo vai dizer aos judeus: para vocês pior ainda, porque vocês conhecem a verdade, e vocês que pregaram as pessoas para não quebrar a lei, quebram a lei, então vocês pecaram. Então nessa primeira parte Paulo vai dizer aos gentios: ei, Deus se revelou a vocês pela criação, pela consciência, e vocês os rejeitaram. E os judeus pecaram porque transgrediram a lei de Deus. E Paulo então vai dar a notícia terrível: não há um justo, não há um sequer. Meus irmãos, isto aqui é evangelho. Seja ele juiz, seja ele uma pessoa mais simples da sociedade, não há um justo e não há um sequer. E aí na segunda parte, graças a Deus, Paulo vai dar então a boa notícia, que aqui é a boa notícia. Paulo vai dizer: já que todo mundo se extraviou, é corrupto, está condenado e não pode se salvar, Deus deu a solução. Ele não poderia perdoar o pecador, porque Ele é santo e justo, mas Ele mesmo foi o próprio justificador. Jesus Cristo fez a propiciação dos nossos pecados. Você pode adorar Jesus por isso? Paulo vai dizer que Deus expôs Jesus publicamente. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e a propiação era interna, e os judeus só viam a glória de Deus descendo depois da expiação, depois de todo aquele ritual do dia do Yom Kippur. Mas o texto bíblico está dizendo: Deus
expôs Jesus publicamente, e naquela cruz ele fez a propiciação. Vocês conhecem a palavra, a terminologia. Propiciação significa aplacamento da ira de Deus. A ira de Deus, a justiça de Deus, que deveria, pastor Moisés, vir sobre nós, foi sobre ele. E é por isso que Isaías disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você, meu irmão, está curado dessa chaga maligna chamada pecado. Em Romanos capítulo 4, Paulo vai trazer dois personagens do Antigo Testamento, Abraão e Davi. Vai dizer: ei, Abraão, ele vai citar Gênesis 15, versículos 6 e 7. Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado pela fé. Davi foi justificado. Então Paulo vai trabalhar que a doutrina da justificação e que a forma de Deus salvar, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é pela fé. E aí, quando chega no capítulo 5, ele vai mostrar os benefícios desta justificação. E ele vai dizer: olha, o primeiro benefício é que a gente tem paz com Deus. O segundo benefício é que a gente tem acesso a Deus. O terceiro benefício é que a gente pode, por intermédio de Jesus, gozar do amor de Deus, do amor de Deus. Mas o quarto benefício de tudo isso é que, olha que coisa linda, no capítulo 5, pena que a gente já está correndo, Paulo vai dizer: ei, um dos maiores benefícios do Evangelho é a gente entender que Adão não é mais o nosso representante legal. Por um homem entrou o pecado, e por o pecado, a morte, mas por Jesus Cristo, aleluia. Levante a mão e adore Ele. Por Jesus Cristo, a vida eterna, a graça superabundou o pecado de Adão. E agora Adão não é mais meu representante. Adão não é mais aquele que me domina. E ele entra então em Romanos capítulo 6 até o 8, com a doutrina da santificação. E ele fala da mortificação. Ele vai dizer: o velho homem foi destruído naquela cruz. A velha Elisete morreu, o velho Erivaldo morreu, e agora em Cristo Jesus nós podemos nos apresentar a Deus ressurretos como instrumento de justiça. Ele fala da doutrina da mortificação e da união com Cristo. Os puritanos trabalharam muito isso. E no capítulo 8 ele vai dizer do poder da lei do Espírito. E ele vai dizer: em Cristo Jesus não há condenação, porque no capítulo 7, Paulo havia dito: olha, eu morri para a lei, porque a lei demonstrou que eu era pecador. No capítulo 3, Paulo já havia trabalhado que o intuito de Deus ter dado a lei era mostrar justamente que o ser humano é pecador. E por ele ser pecador, ele é transgressor da lei. Então ele precisa confiar em Cristo Jesus, somente em Jesus. E ele vai dizer no capítulo 8, eu acho maravilhoso isso, porque ele fala assim: ó, se é que o Espírito de Deus está em vocês, viu, igreja de Roma? Por quê? Porque quem está no Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Quem está na carne não pode ser, não pode estar em Deus. E aí ele vai dizer que até a criação almejava sobre esse plano redentório. E ele vai dizer que o Espírito Santo, dentro desse plano salvífico, redentório, dentro da justificação e da glorificação dos filhos de Deus, o Espírito Santo intercedendo ao Pai, porque o Espírito Santo sabe das nossas limitações. E ele vai dizer que antes, de antemão, Deus nos predestinou. Aí ele entra na doutrina da predestinação, e nos chamou, e nos vocacionou, pastor Henrique, para esta tão grande salvação. E no versículo 31 ele vai dizer: então que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Poxa vida, aí chega no capítulo 9 e complica a minha vida, porque daí vem a grande pergunta: Paulo, tem um monte de judeu que não crê no que você está falando. Tem um monte de judeu que não confessa Jesus. E aí, Deus rejeitou? Cadê as promessas do Antigo Testamento? Paulo vai trabalhar o capítulo 9 e vai tratar sobre a eleição, que jamais em 5 minutos eu vou ser louca de falar aqui.
Paulo vai dizer para eles: nem todos que são israelitas são de fato descendentes de Abraão. Deus escolheu seus eleitos, mas nós não vamos discutir isso agora, porque eu preciso chegar no capítulo 10. Mas o que Paulo vai dizer é: Deus é soberano em salvar os judeus. É Ele quem salva. É Ele que está em soberania. Ele escolhe. E o vaso não pode dizer para o seu Criador absolutamente nada, porque Ele é o oleiro. Mas quando chega no capítulo 10, Paulo vai esclarecer uma coisa. Olha aqui para mim que eu já estou indo para o final, irmãos. Sei que vocês querem almoçar. Ao mesmo tempo que no capítulo 9 Paulo está falando de soberania de Deus, no capítulo 10 ele está falando de responsabilidade humana. Soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntos. Como eu consigo conciliar isso na Bíblia, missionária? Ou na minha cabeça, na verdade? Você não concilia, você crê. Deus é soberano em salvar, é o Espírito Santo que convence. Você prega, o Espírito Santo atua. Você não é nada, quem é Deus. Toda glória é para Deus. Você só é arauto, você só prega. Quem atua é Deus. E quando chega no capítulo 10, e quem rejeita? Eles perguntaram. Paulo vai dizer: quem rejeita é responsável. Quem rejeita é responsável. Ó judeus, vocês são responsáveis pela rejeição de Deus. E no capítulo 11, Paulo vai dizer: mas não vai ser todo mundo não. No decorrer da história, Ele vai restaurar Israel, Ele vai salvar todos aqueles que crerem. Mas voltando para o capítulo 10, Paulo vai dizer: a responsabilidade é deles. E aí correndo aqui, bate o olho comigo, no capítulo 10, versículo 1 em diante, Paulo vai dizer que os judeus foram zelosos na sua religiosidade. Até mesmo o apóstolo Paulo matou em nome do judaísmo. Eles foram zelosos, mas eles não creram. É aqui que eu quero chegar, pastor Erivaldo, no cerne do evangelho. Eles não creram que o fim da lei era Cristo. Eles não creram na justiça de Deus para os salvar. Eles creram na sua própria justiça. É aqui que entra o urgei. Por que vocês estão aqui? Porque vocês precisam dizer para os budistas, para os muçulmanos, para os indianos, que eles não vão ser salvos pelas suas obras. Eles serão salvos do inferno se eles crerem na justiça da cruz de Cristo. Se eles crerem em Cristo. O fim da lei é Cristo, não só porque é Cristo, e Hebreus vai trabalhar isso melhor. Em Cristo não precisamos mais dos rituais da lei, não é só por causa disso. O fim da lei é Cristo, e Paulo está dizendo isto, porque a própria lei não poderia salvar. Ninguém aqui, nem eu que estou pregando, obedeceria a lei em 100%. Eu tropeçaria em algum ponto da lei. Portanto, quem tropeça, Tiago vai dizer, em um só ponto da lei, torna-se transgressor. Então a lei estava apontando para um fim melhor. Jesus Cristo é o fim da lei, e eu creio que nele eu posso obedecer a Deus, nele eu posso viver a santidade, nele eu posso ser ressurreta da morte do pecado, para viver uma vida consagrada a Deus. Então Paulo vai citar Levítico 18, versículo 5 e Deuteronômio 30, e ele vai dizer: o próprio Moisés concluiu, pastor Henrique, que a lei não poderia salvar, e Moisés estava pregando a justificação pela fé. O Senhor citou o texto de Hebreus 11, pela fé, ele saiu do Egito, ele abriu mão do poder do Egito, porque ele confiava em Cristo Jesus. Para fechar agora, para ir fechando, dentro disto, Paulo vai dizer assim para eles: só existe duas formas das pessoas serem salvas: crer, já foi dito nesta manhã, Deus está repetindo isso, e confessar.
Se as pessoas crerem em Jesus e no que Ele fez, se as pessoas confessarem Jesus como Senhor, a palavra aqui é Kyrios, a palavra Kyrios era usada para os reis. Paulo está dizendo, se as pessoas crerem que Jesus é Senhor, governador, aquele que comanda a vida delas, e confessarem isto, e no coração delas elas crerem que Deus o ressuscitou dos mortos, então todos aqueles que fizerem isto serão salvos. Todos os que invocarem, é aqui que entra o que o pastor, eu quero entrar um pouquinho na vocação, mas no sentido de invocar, dentro, vocar é clamar, clamar a Deus, essa é a nossa função como missionários, fazer com que as pessoas clamem pela presença de Deus, clamem pela salvação. Todos aqueles que invocarem, sejam judeus, sejam gregos, que clamarem por esta salvação, serão salvos. Você crê nisso, que as pessoas serão salvas? E para eu ir finalizando, que eu estou correndo, nessa citação de Joel 2,32, todo aquele que invocar, ele faz algumas perguntas. Agora, porém, como invocarão aquele que não creram? Para invocar é necessário crer. Aí ele pergunta, como crerão naquele de que nada ouviram? Ou seja, judeus e gentios deveriam pregar para que as pessoas pudessem ouvir o evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, aqui não é só entregar o panfleto, é pregar isto que eu acabei de dizer. Esse contexto. Como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se a Urgem ou qualquer outra denominação, ou a igreja, falando agora não só de denominação, se a igreja não enviar? Qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho. Enviar missionários para dizer às pessoas, vocês creem que vocês não são salvos pelas justiças próprias? Vocês creem que vocês estão destituídos da glória de Deus? Vocês creem que vocês são pecadores? Vocês creem que a ira de Deus está sobre os homens? E que só existe uma forma de vocês serem salvos? Vocês creem? Vocês confessam Cristo como Senhor? Então, se vocês confessam Cristo como Senhor, vocês vão abandonar a vida que vocês têm. Chegaram para João Batista, e João Batista pregando, arrependei-vos e convertei-vos. E aí a multidão chegou para ele e falou, o que a gente faz? Ele falou, ajudem os próximos, o próximo. Sejam generosos com as pessoas. Chegaram os publicanos, coletores de impostos, falou, o que a gente faz? João Batista disse para eles, para de colher impostos indevidamente, para de fazer o que vocês estão fazendo de errado. E os soldados romanos, e nós? Ele falou, para de receber salário ilícito. Evangelho é mudança de comportamento, e é isso que você tem que pregar. Você não é salvo por obra, você não é salvo por aquilo que você faz, mas uma vez que você é salvo, você é liberto do poder do pecado, e você tem que crer nisso, porque foi isto que Cristo fez lá naquela cruz. Se você confessar e crer, e o ponto cerne, crer que Jesus ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou? Estou finalizando dizendo, qual é o diferencial do evangelho de Jesus para as outras religiões? É que o evangelho de Jesus fala de um Deus que está vivo. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E a sua promessa é fazer desse corpo mortal um corpo imortal. Desse corpo corruptível um corpo incorruptível. Eu quero orar com vocês. Eu corri aqui nesta manhã, irmãos. Medite se você tem pregado o evangelho. Paulo disse para Timóteo, o obreiro tem que ser aprovado e manejar as escrituras. A gente poderia fazer um estudo, claro, precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos de oração, precisamos de humildade, precisamos de dependência de Deus. Sim,
tudo isso. Mas nós precisamos pregar a verdade. Como o mundo ouvirá a verdade se nós negligenciarmos esta verdade? Não podemos. Pastores que estão aqui, com carinho e respeito, não negligencie esta verdade no púlpito, Deus vai te cobrar. Mulheres que estão aqui, não negligencie essa verdade, Deus vai te cobrar. O evangelho não é seu. Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que o evangelho é para a glória de Cristo. Quer comais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Cristo. Ame Jesus, ame o próximo e renuncie quem você é. Eu queria que os irmãos abaixassem a cabeça e enquanto eu estou falando, já comece a orar. Pense no que Jesus disse aos apóstolos. Eu vim trazer espada e não paz. Seus inimigos serão seus familiares. Mas se vocês não renunciarem tudo, por minha causa, vocês não podem ser meus discípulos. Não pode. Eu sei que nesta manhã deve ter gente aqui passando luta, provação, precisando de milagres e de tantas coisas. Jesus cuida dos seus missionários. Jesus cuida de você. Mas se a gente tiver que ir até a morte por conta dele, a gente vai. Vai orando ao Senhor enquanto eu estou ministrando aqui. Blandina, Felicidade. Felicidade tinha 7 filhos. Marco Aurélio, século IV, mandou matar os 7 filhos na frente dela. E ela chorava em frente aos corpos, não de tristeza, ela estava alegre, porque quando ela dizia assim: quando vocês eram bebês, eu tinha medo de vocês não serem salvos. Agora eu sei que é só mais um pouquinho de tempo para eu encontrar vocês na eternidade. Pregue o evangelho, prega o evangelho. Shekandaraia chorokomai. Aracandaraia chorokomai. Seja nesta manhã renovado pelo poder do Espírito Santo. Que nós nesta manhã tenhamos a experiência de Atos de novo. Que Deus venha de novo sobre nós, sobre este lugar. Que Deus venha levantar a igreja, homens e mulheres corajosos para pregarem o Evangelho de Jesus. Senhor, nesta manhã, nós queremos pedir a Ti perdão, Pai. Porque talvez nós estamos inventando tantas coisas e tantas estratégias para pregar o Evangelho que é tão simples. Senhor, em nome de Jesus, levante a Tua igreja. Senhor, continue a usar o Urgem que nos abriu o espaço e que tem enviado missionários. Senhor, não tem como as pessoas ouvir, Pai, se não há quem pregue. E não tem como eles crerem, Senhor. Não tem como, ó Pai, eles confessarem se não houverem pessoas dispostas a ir, a pregar, Senhor, a verdade da Tua palavra. Venha nos capacitar, Senhor. Nós dependemos de Ti, ó Senhor. Venha promover um avivamento no Brasil, ó Senhor. Eu lhe peço, ó Senhor, muda a história, Deus, da nação brasileira. Usa a Tua igreja. Renova as forças dos Teus filhos que vieram neste seminário. Senhor, em nome de Jesus, os fortaleça, ó Pai. Envie os recursos econômicos para missões. Envie os recursos, ó Pai, até mesmo emocionais para aqueles que estão em missões, ó Senhor, mas sobretudo, derrama Teu poder, derrama Teu poder, derrama Teu poder, derrama Tua autoridade sobre nós, ó Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus.